são mais de 800 mil pessoas que tiram a vida por ano, né? Isso significa que a cada 40 segundos, uma pessoa perde a vida, né, comete o suicídio. Então, assim, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Né? Uma população, né, da gente poder pensar o que está acontecendo com essa população jovem que tem, né, atentado contra a própria vida. Né? Como é que a gente pensa, né, essa situação e esses casos? Bem, no Brasil, são 11 mil pessoas que tiram a vida por ano, em média. É a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Tem algo que é extremamente relevante da gente pensar, né, que o suicídio, por ser um tema tabu ainda, então, assim, muitos números, né, são subestimados. Então, muitos suicídios são considerados ou registrados como acidentes, né, e outros como morte com causa indeterminada. Então, assim, isso nos mostra ainda como é difícil as pessoas assim assumirem e trazerem isso realmente como um fato de realidade nos nossos dias. Então, para cada suicídio, de 5 a 10 pessoas são fortemente afetadas. Então, assim, tem um impacto psicológico, social e financeiro do suicídio em uma família e comunidade é imensurável. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que ela é bastante significativa, que ela nos mostra que a gente pode dar várias interpretações para essa imagem. Porque, assim, o suicídio é a ponta do iceberg, né? Todos os fatos que envolvem o suicídio, eles estão emergidos abaixo aqui, né? Submergidos na água. E as pessoas não se dão conta de que é todo um processo. Quando a gente chega aqui no suicídio, muita coisa já aconteceu. É um gráfico, né, que foi feito por um psiquiatra, Bótega, né, que ele traz num livro chamado Crises, né, Crise Suicida, onde ele faz uma pesquisa na região no Brasil, né, na região de Campinas, e onde ele constata, né, que ao longo da vida, de cada 100 habitantes, 17% dessas pessoas tiveram um pensamento suicida, 5% tiveram um plano, 1%, 3%, né, dessas pessoas tentaram suicídio, e dessas 3 pessoas, uma pessoa foi atendida em pronto-socorro. Então, assim, o que nos mostra aqui é como tem toda essa gradação aqui do pensamento, do plano, da tentativa, até essa pessoa poder ser atendida e ser acolhida, enfim, né, por uma entidade de saúde. E isso também nos mostra, assim, né, que é extremamente relevante a gente pensar que as ideias de morte, que o suicídio não acontece. Geralmente as pessoas acham que o suicídio acontece de uma hora para outra. Ah, aquela pessoa cometeu suicídio. Gente, mas não parecia que não tinha nada, estava bem, estava saindo, mas assim, a gente não sabe o que estava acontecendo, né, aqui. As pessoas só sabem, né, tomam conhecimento do fato, mas toda essa parte aqui, ela é desconhecida. Né? E é importante que a gente fale um pouquinho dessa parte que também tem a ver. Inicialmente, as pessoas começam, né? Às vezes falam, tem ideias de morte. Ah, se eu pudesse, eu morria, a vida não está valendo a pena, bem que eu podia adoecer, podia acontecer alguma coisa, ser acometido, né, por alguma doença grave, para que acabasse com a minha vida logo. Então, assim, às vezes, esse tipo de pensamento já está indicando, né, algo que pode chegar nesse ponto aqui, que é o final, né, que é o suicídio. Então, assim, elas podem começar com uma ideia de morte, depois as ideias do suicídio elas começam, né, a pensar realmente na morte, em tirar a própria vida. Depois, um outro momento, elas podem começar a pensar em planos, em como se matar, quais são os meios, né, pesquisar sobre meios, quais são os meios mais efetivos. Aí você já está num outro patamar, bem mais grave, até chegar a providências. Né? Tem casos em que as pessoas organizam a sua vida financeira, organizam todo o seu entorno familiar para poder, antes de cometer o suicídio. Então, assim, é importante que a gente veja que isso aqui, das ideias de morte até o final ali, ou até chegar ao suicídio, tem todo um caminho, tem todo um tempo que vai sendo percorrido, né? E, às vezes, um tempo tortuoso para essa pessoa, né? E, muitas vezes, passa desapercebido, né? Então, assim como eu trouxe a imagem aqui do iceberg, é exatamente isso. A pessoa que chega no suicídio tem todo um contexto por baixo, por trás, que está submergido, né, das águas e que não aparece. Né? Então, assim, muito dessa campanha de prevenção do suicídio é justamente a gente
se dar conta, a gente poder perceber que existe essa parte que está submergida aqui. Que o suicídio ele não aparece de uma hora para outra, que esses pensamentos, que essas ideias, elas vão surgindo, elas vão sendo alimentadas, elas vão chegando aos poucos. E é preciso, muitas vezes, a gente, né, detectar. Muitas vezes, essas pessoas não estão em tratamento, não buscam tratamento, mas assim, os familiares à volta podem estar percebendo alguns indícios, né, esses sinais. O que é o suicídio? O suicídio é o ato voluntário em que o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte. Então, assim, é uma etimologia latina que significa, que vem de sui, de si mesmo, e caderes, que é ação de matar. Ela foi citada pela primeira vez pelo francês de Fontaine em 1737. Então, assim, é relativamente nova esse conceito, né, do suicídio. Então, assim, envolve uma multiplicidade complexa de fatores. Então, assim, para além da palavra, para além do ato em si, o que significa, né? Então, assim, você tem aí em jogo aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos psicológicos, condições de saúde, patologias envolvidas. Então, assim, é uma gama de fatores, né, que envolvem essa problemática tão complexa que é o suicídio. Então, eu trago um pouquinho para vocês a concepção histórica do suicídio, né? Então, assim, a gente pode partir do princípio assim, que na antiguidade greco-romana existia uma certa tolerância ao suicídio. O suicídio não era condenado, bem pelo contrário. O sujeito tinha o direito de deliberar sobre a própria vida se o Estado autorizasse. Era um ato de liberdade. Somente era vedado para os escravos, e aí eu não esqueci de colocar, mas e para os militares também. Então, assim, podia ser considerado também como um ato honroso. Então, existia uma certa tolerância em relação ao suicídio. Depois, na Idade Média, né, o domínio, né, da Igreja Católica, o suicídio passa a ser condenado. Então, assim, nós temos aí o São Tomás de Aquino, que diz que era uma ação do demônio sobre o corpo. Santo Agostinho, que vai falar que o suicídio é como um pecado mortal. E a família do suicida, né, a família do suicida e o próprio suicida sofria penalidades, né? É até um absurdo a gente pensar do próprio suicida tendo penalidades. Ele era decepado as mãos e ele era enforcado em praça pública para que todos vissem o seu ato desonroso, né? A família sofria penalidades também. Esse sujeito ele não podia ser velado dentro da própria casa, e quando não podia sair pela porta da frente, tinha que sair por um buraco, tinha que sair de alguma outra forma. Então, assim, eram penalidades assim, bastante dolorosas assim, para os familiares, para quem ficava. Na época do Renascimento, a gente vê assim, a secularização do suicídio, né? Sai do poder da Igreja Católica, das instituições católicas, e os homens, né, leigos passam a discutir essa temática. Então, assim, e eles entendem, os filósofos da época começam a entender o suicídio como um dilema humano. Nessa época, a gente pode, né, que é bem representativo, a peça de Shakespeare, que Hamlet, com a sua questão, né? Ser ou não ser, eis a questão. Então, assim, trazendo aí o dilema humano, a questão, né, o sofrimento, o pesar. Importante colocar assim que nessa época ele se contrapõe às ideias, né, da Idade Média de condenação, de ser algo de um espírito que invadiu, né, o corpo e que está tomando esse sujeito, enfim. Então, assim, eles rompem com essa ideia da Igreja Católica para trazer para uma outra dimensão, né, para uma dimensão mais humana. E na Idade Moderna, até os tempos de hoje, o suicídio passa a ser um dilema. Quem tenta, né, dar conta dessa questão toda do suicídio é a ciência, né? A ciência busca compreender, busca dar conta dessa temática, né? E acaba se tornando, vira um dilema de saúde e, hoje, nos dias atuais, um problema de saúde pública. Vou trazer algumas abordagens aqui, né, que eu considero importante para a gente entender essa problemática do suicídio. Uma delas é a sociologia. Eu trago Émile Durkheim, né? Ele é um sociólogo que realizou em 1897 um estudo de sociologia para entender as motivações no suicídio. Ele aborda o suicídio como um fator social, algo que a coletividade impõe ao indivíduo. Então, assim, é interessante porque ele parte do todo, né, o entendimento do suicídio parte do todo para as partes. É como se fosse a lua interferindo nas marés.
Então, assim, a visão dele é dessa visão, parte da visão macro para a visão micro. Não que ele desconsiderasse os fatores psicológicos, mas não foi o alvo de estudo. Ele parte do processo social. A gente, assim, como psicólogo, como psicanalista, a gente pode pensar assim, poxa, mas você, dando esse valor, essa importância a toda a questão do social, mas é extremamente importante, porque hoje a gente faz isso. No momento em que a gente vê os nossos jovens, cada vez mais, chegando aos consultórios, sofrendo com algum tipo de adoecimento, com tentativas de suicídio. Isso nos faz pensar o que está acontecendo, o que acontece no mundo atual, nesse mundo globalizado, o que está acontecendo com os nossos jovens. Então, isso é uma análise social. A gente, dentro da clínica, a gente trata daquele sujeito que está ali. Mas essa análise da sociedade é extremamente importante. Dentro do campo da psicologia, eu trago Schneiderman. Ele é considerado o pai da suicidologia. Ele fundou, em 1958, ele fundou o Centro de Prevenção do Suicídio. Em 1971, ele fundou a Associação Americana de Suicidologia. A suicidologia é uma disciplina dentro da psicologia. E ele desenvolveu uma vasta pesquisa e tem toda uma teorização no campo comportamental a partir do suicídio, mas que é de extrema importância. Algumas contribuições que ele trouxe para a gente, uma delas ele vai dizer assim, que ele tira a questão do suicídio do campo, somente do campo da doença psiquiátrica. E ele vai dizer assim que nem todo psicótico se suicida, e nem todo suicida é psicótico. Porque, nessa época, a ciência, por volta de 1950, tinha esse entendimento que o suicídio era decorrente somente de uma psicose, de psicóticos. Então, assim, ele amplia esse campo. Uma outra contribuição extremamente importante dele é que ele vai trazer essa discussão do tema para as equipes interdisciplinares. Então, assim, ele traz a abordagem do suicídio como uma abordagem, já traz aí uma abordagem complexa que precisa ser abordada nos diversos campos de saberes. Isso é uma contribuição extremamente importante e que, inclusive, a gente traz até hoje. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento amplo para poder não banalizar essa questão do suicídio. Então, assim, Schneiderman, ele traz o suicídio como resultado de uma dor psicológica. Então, assim, uma dor psicológica insuportável, uma turbulência emocional, uma sensação angustiante de estar preso em si mesmo, sem encontrar saída. Ele diz assim que essa dor psicológica aqui, ela é resultante de necessidades psicológicas não atendidas. Então, ele vai falar de necessidades de apoio, necessidade de amparo, necessidade de evitar a dor, a humilhação, enfim, uma série de coisas, que ele traz. Assim. Então, essas necessidades psicológicas não atendidas é o que vai gerar essa dor psicológica. E o suicídio seria a cessação da consciência a fim de evitar uma dor psíquica insuportável. A psicanálise ela traz o suicídio como um possível desfecho para um conflito psíquico. Ele traz duas forças antagônicas, pulsão de vida, pulsão de morte. A pulsão de morte é uma tendência aí à autodestruição. Isso aí Freud levou um tempo de pesquisa e de estudo para poder descobrir o que acontecia com os sujeitos. Sempre a questão da melancolia, da depressão, para Freud, está ligado a uma perda, algo que se desagrega no sujeito. A melancolia, o sujeito ele tem dificuldade, ele não consegue elaborar essa perda. Ele se fixa no objeto e ele incorpora esse objeto para si. Só que, nesse momento dessa incorporação, ele se confronta aí com esses sentimentos aí, que está nele, assim, essa questão da pulsão de morte. É como se ele tivesse raiva daquilo que ele perdeu. Aí ele introjeta aquele objeto, amado e odiado, e aí ele começa a se torturar, a se autodenigrir. E ele vai dizer, que é a frase célebre de Freud, que é a sombra do objeto recai sobre o eu. E o suicídio tem a ver exatamente com isso, nos casos de depressão grave, de melancolia, com essa identificação narcísica com o objeto. Eu me identifico com esse objeto, eu introjeto esse objeto, e aí eu tenho os componentes desse sadismo, desse ódio, um super-eu feroz, que vai combater esse objeto. Então, na verdade, é uma pergunta interessante. Quem matamos com a morte voluntária? A quem matamos?
Né? Então, na verdade, tem a ver com esse objeto. Na verdade, o sujeito não é o próprio eu, é esse objeto que ele internaliza e que ele combate. E aí Lacan vai trazer dois conceitos bastante importantes no Seminário 10 da Angústia para a gente poder pensar essa questão do suicídio. Um é o acting out e o outro é a passagem ao ato. O acting out são aquelas ações em que o sujeito, né, que a gente fala assim, não está querendo morrer não, ele só está querendo chamar atenção. Então, assim, a pessoa está avisando antes, né? Então, assim, realmente, de algum modo, as pessoas têm razão porque existe um direcionamento, existe uma mensagem, às vezes um pedido de ajuda, às vezes até uma punição para o outro, tem uma mensagem, existe um sujeito e existe um outro. Né? Mas, de algum modo, existe um risco iminente de morte. Existe realmente um risco iminente de morte. Na passagem ao ato, há uma completa desconexão com o outro. Não há sujeito, não é a outro. O que se apresenta? O que se apresenta aqui na passagem ao ato? Com o que o indivíduo se depara? Com a dor de existir. Há um rompimento da cadeia significante. O sujeito cai da cena. Né? A dor de existir, o que é essa dor de existir para Lacan? A dor de existir é a dor do desamparo em um estado puro. Né? É a dor que o sujeito experimenta no momento que ele nasce e que ele perde, e que ele está no momento do desamparo, e que ele precisa de um outro para se constituir. Então, assim, Lacan, quando fala da dor de existir, que é o título, é justamente dessa dor. E essa dor que o melancólico, numa passagem ao ato, que se apresenta para ele nesse momento da passagem ao ato, no momento de desagregação, de desespero, no momento de plena angústia. Então, assim, esse sujeito se angustia diante desse momento, e aí é o que Lacan vai dizer, o agir, né, o ato, é arrancar da angústia a própria certeza, é efetuar uma transferência de angústia. Então, assim, Lacan traz aqui como um modo, né, a questão da passagem ao ato, como um alívio aí diante, né, desse insuportável também. Então, a gente pode pensar que existem fatores precipitantes, fatores predisponentes, precipitantes do suicídio. Né? Então, assim, esses fatores predisponentes, a gente tem os transtornos psiquiátricos, que a gente tem a depressão aí ocupando o primeiro patamar aí desses fatores. Né? Aí você tem o transtorno bipolar, você tem o abuso de álcool e drogas, outros fatores. A tentativa prévia de suicídio representa 50% dos casos, né, das pessoas que tentaram, que efetivaram o suicídio, tentaram previamente. Então, o suicídio na família, o abuso físico e sexual na infância, aspectos psicológicos envolvidos aí, doenças incapacitantes incuráveis, a alta recente de internação psiquiátrica, é bom a gente tomar cuidado. Né? Isso aqui representa um fator predisponente. E precipitantes é o que a gente chama de gatilho. Então, aí a gente tem as desilusões amorosas, separação conjugal, os conflitos relacionais, problemas financeiros, perda de emprego, desonra, vergonha, embriaguez, enfim. Fácil acesso ao meio letal. Quer dizer assim, então, se a gente vai ver assim, quem é que não teve uma desilusão amorosa? Então, quer dizer que isso pode ser um gatilho? Não, não é assim, gente. Vamos ter calma para a gente poder pensar isso e a gente não extrapolar e não generalizar. Existe todo um contexto, né? Pode existir uma predisposição, tem que ver separadamente o que significou. Né? Vamos pegar aqui a desilusão amorosa. O que significou isso para o indivíduo? Isso foi um momento em que algo... Eu sempre falo assim, se a gente pega uma taça de cristal, sabe aquele cliquezinho que você dá na taça, né? e ela craquela toda? Né? Digamos que a gente pode pensar, né, o gatilho, né, esse gatilho, esse fator precipitante dessa forma. Para uns pode ser e para outros não. A gente não sabe quais são os fatores envolvidos. Vocês lembram daquela imagem que eu trouxe do iceberg? A gente não sabe o que está por baixo. Por isso que uma escuta atenta, né, faz toda a diferença. Se a pessoa, né, por algum motivo, começa a ficar triste, alimentar ideias de morte, mudar todo o seu, né, todo o seu dia a dia, começar a apresentar desânimo, enfim, é importante a gente ficar atento. O que está acontecendo? A gente corre um risco de suicídio? Não, mas existe algo aí que está acontecendo com esse sujeito que, de repente, é preciso falar, é preciso que a pessoa se reorganize. A direção do tratamento, né, dentro da clínica psicanalítica, é exatamente isso. Você tentar trabalhar em cima desse ponto, dessa coisinha que quebrou ali, tentar entender o que foi que aconteceu e tentar reconstruir
de uma forma simbólica, né? Toda essa cadeia que se desfaz no momento em que o sujeito começa a ter pensamentos de morte ou ideação, enfim. A dor de existir, né? A dor de existir é uma referência, né, que eu trago de Lacan, que ele vai dizer que a dor de existir ela é ligada diretamente à estrutura da perda. O que isso quer dizer? O sujeito, quando chega ao mundo, a gente pode dizer que ele é a gente pode dizer assim, é um pedaço de carne, é um serzinho ali que é amado, que é desejado, né? Mas que ele depende desse outro. Ele depende desse outro para ser amado, ele depende desse outro para se constituir. O que representa essa dor de existir que Lacan traz tem a ver com esse desamparo primordial, que quer dizer o quê? Eu preciso de um outro. Eu preciso de um outro para me colocar no mundo, enfim. E o melancólico é que traz essa dor, né, em estado, e todo mundo, essa dor está para todos os sujeitos que entram na linguagem. No momento de desagregação subjetiva, essa dor para o melancólico aparece em estado puro. Por isso que ela é tão sofrida, por isso que ela é tão penosa e que justifica, de algum modo, né, o suicídio como uma saída. A direção do tratamento, né, eu trago aqui o discurso do analista para encerrar agora. O que a gente faz? O que é importante? Eu trago aqui, isso aqui é um tema que Lacan usa para falar do discurso do analista. Ele vai dizer que o analista numa posição esvaziada, sem os seus preconceitos, né, sem os seus valores, ele vai abordar esse sujeito que sofre aqui, né, para que esse sujeito possa produzir, botar esse sujeito para falar, para que ele possa elaborar o seu ato. É preciso um tempo de elaboração. Esse S1 aqui, é exatamente isso que esse sujeito aqui, que chega para a gente, vai conseguir elaborar a partir do seu ato. E esse processo de elaboração é extremamente importante. Faz toda a diferença para o sujeito. Nem sempre é fácil. Os pacientes que chegam extremamente deprimidos, eles têm algo que eles não sabem dizer sobre si. E esse processo de elaboração, até que esse sujeito possa entrar num discurso aí, que ele possa falar disso, isso às vezes leva tempo. A gente precisa ter paciência. Não é o analista que vai ficar dizendo para ele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É algo que precisa ser construído. Bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Eu agradeço a todos.